Meus filhos, acredito que assim é melhor e assim abraço todo mundo. Neste dia 25 de janeiro de 2025, festa da conversão de São Paulo Apóstolo, eu quero expressar minha gratidão, minha ação de graças. A Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima, mistério inefável, cuja maravilha é a causa principal de tudo o que hoje nós vivenciamos. Aos meus pais, Francisco e Maria José, seu Chico Severo e Dona Zezé, instrumentos de Deus que causaram a minha existência e formaram o meu caráter, assim como formaram também de todos os meus irmãos. Queira nosso Senhor permitir o nosso reencontro na eternidade do paraíso. A Dom Mário Zanetta, missionário italiano Fidei Donum, in memoriam, já na glória do céu. O bispo que no ano de 1990 acreditou em mim, ainda adolescente, quando eu lhe disse, eu quero ser padre, e me recebeu no seminário menor de Paulo Afonso, Bahia, minha terra. Por 3 anos, Dom Mário me tratou com aquela paternidade, aquela mesma paternidade que fez ao longo da história o povo de Deus chamar os seus sacerdotes de padre. A Dom Ceslau Stanula, in memoriam, sendo bispo de Floresta, em Pernambuco, enviou-me para cursar filosofia e teologia no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, Distrito Federal. Aos padres sulpicianos, a Sociedade dos Padres de São Sulpício, meus formadores, a minha gratidão por terem tornado mais clara a identidade de padre diocesano, a espiritualidade e o carisma do Cristo Bom Pastor. Na minha infância, vivendo em Ibimirim, Pernambuco, no centro do estado de Pernambuco, então uma cidade sem padre residente, numa paróquia sem missa dominical, somente uma vez por mês, celebrada por um padre alemão, de uma fala nem sempre compreensível. Hoje, quando o povo escuta as piadas de Zelezinho, do padre dizendo, oremos, ô barbuda Antônia, aí eu me lembro um pouco da minha infância, o padre José falando e a gente sem entender nada. Ali nós não tínhamos noção do que eram tempos litúrgicos, o que era assistência, não tinha assistência pastoral. Vendo as igrejas fechadas, não fazia diferença se era Semana Santa, Páscoa, Natal, Pentecostes, a gente não sabia, não tinha nada. Foi ali, foi crescendo um aperto no coração e o desejo de fazer alguma coisa. Nessa realidade, o menino começou a dizer que queria ser padre, justamente porque o povo estava como ovelhas sem pastor. A Dom Eduardo Gielski, atualmente bispo emérito, o padre cujo exemplo de dedicação e proximidade com o povo até hoje é o exemplo para mim de como se deve pastorear o rebanho de Nosso Senhor. Foi num retiro para jovens, em 1992, do movimento evangelizador Luz Vida, promovido pelo então padre Eduardo, no momento em que eu enfrentava diversos questionamentos, que pude experimentar algo que foi para mim, o que foi para São Paulo Apóstolo, o caminho de Damasco. Por isso escolhi esta data, festa da conversão de São Paulo, para o dia da minha ordenação. Também naquela ocasião ficou claro para mim o que assumi como lema de vida, o mote, seja feita a vossa vontade. Sim, pois foi no meio de um Pai Nosso, exatamente quando assim dizia, seja feita a vossa vontade, que engasgado as coisas começaram a clarear para mim. A Dom José Palmeira Lessa, arcebispo emérito de Aracaju,
quando em 1999, não encontrando mais um modus vivendi na Diocese de Floresta, em Pernambuco, eu me apresentei a Dom Lessa em Aracaju. Ele não perdeu tempo. Tendo em mãos a carta de recomendação do Padre Eduardo, as minhas avaliações de todos os anos de seminário e conversando por telefone com o então reitor do Seminário de Brasília, Padre Jorge Humberto Pacheco, com um sorriso me falou: seja bem-vindo à nossa arquidiocese. Por Dom Lessa fui ordenado diácono a 10 de julho de 1999 e ordenado presbítero a 25 de janeiro de 2000. Ambas as ordenações na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, em Aracaju. A cada uma das comunidades paroquiais onde foi-me dada a graça de servir. A paróquia Senhor dos Passos, em Maruim, onde empreguei as melhores energias dos meus primeiros anos de ministério, inclusive nos tempos em que tive que repartir o serviço com a paróquia de Santo Amaro, nos 2 anos iniciais, e depois com a paróquia de Jesus, Maria e José, em Siriri. Para entender, eu não fiquei um ano num e um ano noutra, era ao mesmo tempo, era simultaneamente. Por 2 anos, a paróquia do Senhor dos Passos de Maruim e Santo Amaro, em Santo Amaro das Brotas, e logo em seguida, continuando em Maruim, atendendo a paróquia de Jesus, Maria e José, em Siriri. Foram tempos desafiadores, quando o vigor da juventude ainda me dispunha a encarar tão grandes obrigações, que eram verdadeiras aventuras. A paróquia Imaculada Conceição e São Lucas, em Itabaiana. Ali, na periferia, eu pude experimentar palpavelmente o que Nosso Senhor faz quando a gente se apequena. Ninguém dava nada por Belém. Por Nazaré, pior ainda. E vejam o que Deus fez ali. Um por todos e todos por um. Uma verdadeira comunidade de comunidades ganhou vida. Um povo que foi se tornando povo de Deus. Igreja viva. E foi levantando paredes e lugares que se tornaram sinais. Que o digam cada uma das comunidades, caso alguém ache que as minhas palavras são devaneios ou vanglória. A paróquia Sagrado Coração de Jesus de Laranjeiras, aqui, 7 anos. 7 anos. Considero-me um devoto do Sagrado Coração de Jesus desde quando ainda criança eu folheava o Adoremos, da minha avó, Alexandra. Não era Alexandra. Alexandra é coisa de gente moderna de hoje em dia. Naquele tempo era Alexandra mesmo. Volixanda, como a gente chamava. Rezava, quando eu rezava diante da imagem que tinha num quadro lá em casa, e contemplava o coração sangrando na imagem da igreja, nas missas, uma vez por mês. Certa vez, antes de imaginar que seria pároco em Laranjeiras, comentei com alguns paroquianos como sonhava estar numa paróquia dedicada ao Sagrado Coração. Até o dia em que, no mês de setembro de 2017, uma criança, um menino de apenas 4 anos, começou a me dizer: Padre, eu só posso lhe dar o coração de Jesus. Eu perguntei: quem lhe disse isso? Foi sua avó, Teresa? Ele fez: Foi sua mãe que mandou dizer isso? Ele fez: Onde você ouviu isso? Ele fez assim. Mas quem mandou você dizer? Ele só fez assim. Eu. Um menino de 4 anos. Um mês depois, Dom João me nomeava para cá. A recordação do que me disse aquele menino tem sido uma forma que o meu anjo da guarda encontrou
para me reanimar em cada provação ao longo destes anos. Aqui, em Laranjeiras, encontrei desafios e desafetos, porém muito mais amigos, irmãos, mães, filhos, família. Estes, suscitados pela bondade de Deus, ajudam a dar o justo equilíbrio, sem o qual a tentação de desistir poderia prevalecer, especialmente quando o peso da idade e as limitações da saúde corporal nos enfraquecem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. O espírito, com efeito, está pronto, a carne, porém, é fraca. Ah, se a saúde do corpo acompanhasse o vigor da alma. Fico imaginando. Muito obrigado por juntarem-se a mim nesta ação de graças. As diversas comunidades, pastorais, movimentos, grupos, coral, acólitos, coroinhas, ministros e tantos outros mais, que com boa vontade fizeram chegar até mim seu carinho, seu contributo. Deus lhes recompense grandemente. A vocês todos só ouso fazer hoje um pedido. Por favor, rezem por mim. Estejam certos da minha prece constante a nosso Senhor Jesus Cristo, cujo sagrado coração constantemente demonstra o quanto ainda nos ama, o quanto nos protege e sustenta. A meus irmãos no sacerdócio, também a vocês, a minha ação de graças, especialmente os do presbitério da nossa arquidiocese de Aracaju, cada um do seu jeito, cada um nas labutas e realidades as mais variadas. A quantos pedi e recebi a graça do perdão no sacramento, um conselho, uma direção, um ombro amigo. De quantos eu ganhei a confiança em confissões, direções, desabafos, conselhos, roda de conversa descontraída. Justamente esta confiança faz-me sentir em família entre vocês. É assim que eu realmente me sinto. Às vezes é chato ir para alguns encontros por conta de tantos temas chatos, mas só o fato de saber que eu vou encontrá-los me estimula a ir. E não chegar do meio para o fim. Nem sempre consigo chegar na hora exata, mas chego, porque me faz bem estar entre vocês. Eu vim de fora de Sergipe. Nesta arquidiocese de Aracaju, eu vi cumprir-se para mim a promessa de Jesus: quem tiver deixado casa, pai, mãe, irmãos, por causa de mim, receberá 100 vezes mais. Meus irmãos sacerdotes, vejo entre vocês o meu lugar, de tal forma que não consigo enxergar a mim mesmo noutro presbitério, a não ser no de Aracaju. Não consigo me enxergar em outro lugar. Minha família é aqui, meu lugar é aqui. Muito obrigado pela amizade e pela fraternidade. Uma vez, numa assembleia da arquidiocese, tentando defender os seminaristas de uma proposta que os poderia constranger, depois procurem saber da história dos seminaristas de hoje, porque é muito complicado vocês saberem das histórias de 20 anos atrás, hoje em dia. Estava tentando defender os seminaristas. No meio de uma discussão acalorada, o Dom Lessa disse que eu fui ordenado padre por misericórdia. Disse assim. Não é nenhum segredo, ele falou isso na frente do povo todo da Assembleia, no meio de uma... A gente teve uma discussão, era ele no microfone de lá e eu gritando do fundo da sala, para defender os seminaristas. Certamente, ele tinha a sua particular compreensão do que acabara de dizer. Eu, porém, acredito no ditado popular que diz: o homem põe, Deus dispõe.
Com certeza, foi por misericórdia de nosso Senhor que meus pais me geraram e me cuidaram. Foi misericórdia quando a minha mãe na terra combinou-se com a minha mãe do céu, a Senhora de Fátima, da saúde e do perpétuo socorro, o pedido a Deus por minha vida, ainda bebê. Era o primeiro ano jubilar da minha vida. Nasci em 74, 75 foi ano jubilar. No primeiro ano jubilar, eu quase fui. Deus me deu a graça, por intercessão dessas duas mães, a graça da saúde. Eu ouvi tanto minha mãe contando a quem chegava, que eu decorei exatamente o que ela sempre dizia com as mesmas palavras, dizendo para Nossa Senhora: se lhe for servir na terra, dê a saúde, mas se for servir só no céu, pode levar, que eu não vou ficar sentida, pois o menino sofre. Foi misericórdia aos 10 anos adentrar o tão belo santuário de Nossa Senhora da Saúde em Tacaratu, Pernambuco, a imagem do céu da minha infância. O povo de Laranjeira só acha que é bonita igreja barroca. Vão a Tacaratu, vocês vão ver uma beleza que em Sergipe não existe. Foi misericórdia o Dom Mário ter recebido a mim somente com 15 anos de idade no seminário menor. Foi misericórdia o testemunho dos amigos que motivaram o Dom Ceslau a enviar-me para o seminário maior de Brasília. Foi misericórdia ter o Padre Eduardo ao meu lado. Foi misericórdia de Deus para mim e para o povo de Maruim. Misericórdia de Deus para o povo de Santo Amaro. Misericórdia para o povo de Siriri. Misericórdia de Deus para o povo de Itabaiana. E agora Laranjeiras. Em cada capítulo da história, da minha história, eu enxergo a misericórdia de Deus para comigo e de Deus através de mim, por mais indigno que eu tenha sido e ainda sou. Hoje, mais do que em qualquer outro dia, é a melhor ocasião para dizer, do mais profundo da minha alma, dá graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Amém. Obrigado.